Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria. O Miguel e a Maria Eduarda e o Miguel continuam comigo aqui. Nós vamos seguindo aqui nessas aulas e hoje nós vamos falar sobre os desatentos. E aí, você é uma pessoa desatenta? Sabe qual o significado de uma pessoa desatenta? Não sabe? Ou talvez saiba. Vamos ampliar o nosso conhecimento aqui. Eu gostaria que não é o Miguel, é você, né? Eu gostaria que a Maria Eduarda lesse para nós o significado da palavra desatento. A palavra desatento tem origem na junção do prefixo des, que indica negação ou ausência com a palavra atento, derivada do latim atentus. Portanto, desatento significa literalmente não atento, ou seja, alguém que não presta atenção, que é distraído ou descuidado. Distraído ou descuidado. Vamos pegar essas duas palavras aqui do final. Tem uma outra antes que fala não presta atenção. Eu acredito que vocês já ouviram isso da mãe de vocês. Vocês não prestaram atenção. Eu falei, vocês não prestaram atenção. A Ana está assistindo essa aula, com certeza. E aí está balançando a cabeça dizendo, é verdade, é verdade, é verdade, é isso mesmo. Fala, Deus, né? Bem assim, né? Vocês não prestaram atenção no que eu falei, eu expliquei, eu falei, vocês não me ouviram, né? São os desatentos. E por que estavam desatentos? Porque estavam distraídos, descuidados. Mas isso não acontece só com os adolescentes ou com os jovens. Tem muita gente adulta que anda distraída, né? Atravessa uma rua e não olham para os dois lados. Distraem muito fácil. Eu vou mandar uma mensagem para alguém, né? E nós estamos falando aqui das pessoas que fracassam. A primeira pessoa que fracassa, que nós falamos, são os indecisos. A segunda pessoa que nós falamos aqui é sobre os poucos instruídos. E agora nós estamos falando sobre os desatentos, né? Então, às vezes a gente vai enviar uma mensagem. Aí tá lá, aparece um vídeo, a gente assiste, dá risada, aí passa mais um, a gente dá risada, daqui a pouco a gente pergunta, o que eu ia fazer mesmo? Ou o fato de sair da sala e ir até a cozinha, às vezes é buscar algo na geladeira, pegar algo dentro da geladeira. Aí saiu da sala, pensou em algo, chegou na cozinha, tomou uma água, o que eu vim fazer mesmo aqui? Parece que a nossa memória ela é curta, e não é, né? Deus nos capacitou de uma inteligência, e nele nós podemos ser sábios, buscando sabedoria no Senhor. Então, vamos lá para Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Miguel, por favor. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha que coisa interessante, tem duas coisas aqui que a gente precisa prestar atenção. Tenham cuidado, essa é a ordem de Jesus. Prestem atenção, ele está chamando aqui, tenham cuidado, prestem atenção, porque tem algo que pode distrair vocês. Né? A gente precisa entender. Tomem cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês de forma inesperada. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês e peguem vocês distraídos. Como se não tivessem sido avisados, né? Versículo 35, Miguel, por favor.
porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Ok, ele virá. Tome cuidado, porque ele virá. Isso, preste atenção, ele virá. E a gente precisa entender que algo está sendo falado aqui e apontado para um futuro que o próprio Jesus nos determinou, né? Que é o dia do Senhor. Mas nós precisamos também aqui entender sobre algo, que as grandes oportunidades que Deus nos dá tem um dia e tem uma hora específica para acontecer. E que muitas vezes nós perdemos, deixamos passar porque fomos distraídos. E o diabo, ele é perito em fazer isso, em nos cegar o entendimento, como a própria palavra nos ensina. Então, naquele dia, aquela grande oportunidade, ele chegou, mas eu estava distraído com tantas coisas, com pessoas que trouxeram, que foram enviadas, e às vezes a distração, ela demora. Eu já vi pessoas que demoraram 2 anos para entender algo, que aquilo estava fazendo mal, aquilo era errado, 2, 3 anos, sabe? E olha o tempo que passou. Se a gente olhar 2, 3 anos, a gente fala assim, foi rápido, mas cada ano tem 12 meses, cada ano tem 365 dias, 365 dias. Então você vê quantos dias a pessoa ficou ali, ela iludida, ela desatenta, ela sem entender aquilo que estava acontecendo, porque não prestou atenção às instruções que receberam. E Jesus aqui, ele dá uma instrução: tenham cuidado, fiquem atentos. Olha, existem coisas que podem roubar a atenção de vocês. Mas muitas vezes a gente não acredita, né? Que isso será uma verdade. Não, eu não. Eu não sou assim. Eu não sou de cabeça fraca, não sou de mente fraca, né? Vamos continuar o versículo 36? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Estejam sempre atentos, alertas, vigiando. Isso aqui é sabedoria, isso aqui é sábio. Opa, espera um pouquinho, Espírito Santo, né? Isso é bom ou isso é ruim? E aí ele vai falar. Porque vai chegar um momento, lógico, quero falar mais uma vez que está falando sobre a volta de Jesus, mas também isso tem tudo a ver com a nossa vida terrena, a nossa vida aqui na terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar. A Bíblia diz que o diabo está como se fosse um leão rugindo, né? Nos rodeando o tempo todo, tentando nos tragar, nos distrair, nos afastar daquilo que Deus tem, dos projetos de Deus. E aí, quando eu observo e obedeço, eu tenho sabedoria. Existem algumas chaves aqui para essa aula, que diz o seguinte: nunca se fixe em algo ou pessoas que não pertencem ao seu presente, tampouco ao seu futuro. Olha que coisa interessante. Não fique fixado, firmado em coisas e em pessoas que não devem fazer parte nem do seu presente, tampouco do seu futuro. Por quê? Porque se você se fixar a essas pessoas e essas coisas, elas vão comprometer literalmente aquilo que Deus tem para você lá na frente, no seu futuro. E elas podem ser uma pedra de tropeço, um impedimento para que você não viva o que Deus preparou. E às vezes o seu futuro em Deus está mais próximo do que você pensa. E aí, por faltar sabedoria e entendimento, alguns trazem para a sua vida, trazem para a sua casa, trazem para a sua maneira de viver e comprometem tudo, e depois estão chorando, dizendo: mas Deus prometeu e Ele não cumpriu. Será que Deus não cumpriu? Né? Tem uma outra chave de sabedoria que diz o seguinte: quando Satanás quer destruir você, ele coloca uma distração. Ele não coloca em primeiro lugar uma destruição. Quando Satanás quer destruir alguém, os planos de Deus na vida de uma pessoa, e essa pessoa não busca a sabedoria, não tem a sabedoria de Deus para colocá-la em prática, para discernir todas as coisas, ele coloca alguém
ele vai colocar alguém, ele vai colocar alguma coisa em primeiro lugar para distrair e não para destruir. A destruição, ela vem em sequência, através daquela distração, através daquela coisa ou daquela pessoa. A próxima chave de sabedoria diz: o que você tolera, você não mudará. Aquilo que você tolera na sua vida, você não vai mudar nunca. E por isso você sempre vai viver o que você tem vivido. Não se distraia com coisas e pessoas que estão enriquecendo com a sua distração. Enriquecendo com o quê? Nós não estamos falando aqui de valores. Elas estão sendo promovidas através de tudo aquilo que elas estão impedindo. Elas estão colocando em prática e se promovendo naquilo que elas estão realizando. Então aquela pessoa que entrou na vida de vocês para trazer uma distração, ela está cada vez mais forte, ela está cada vez mais atenta, porque ela precisa de habilidade para pegar a sua presa. Porque nós nos tornamos presas de pessoas também. Então ela vai manipular com palavras, com presentes, com uma série de coisas, com convites para sair. E aí tudo isso nós achamos muito bom, e aquela pessoa ela está enriquecendo naquilo que ela está fazendo, cada vez mais forte, cada vez mais produtiva, através daquilo que ela está desenvolvendo, porque ela é uma agente de Satanás ali para impedir, para anular aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nossa última chave de sabedoria é: os olhos desatentos raramente enxergarão o seu futuro. Ouvidos desatentos não ouvirão as palavras-chave para o seu sucesso. Olhos desatentos estão embaçados, precisando de um colírio para enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então tome muito cuidado. Aprenda a fazer planejamento. Cuidado, não seja um indeciso, não seja uma pessoa pouco instruída naquilo que você quer resolver, realizar, desenvolver, e muito menos seja uma pessoa desatenta, porque uma pessoa desatenta, ela é uma pessoa desastrada também. Então tome muito cuidado, pegue essa chave de sabedoria e seja bem sucedido. E eu quero agradecer a participação da Maria Eduarda, do Miguel, da Duda, da Dudinha e do Miguel nessas aulas. Muito obrigado. Eu acredito que aprenderam um pouquinho. Um pouquinho ou bastante? Bastante. Mas levem para a vida. Tá? Não adianta só conhecer. O que importa é buscar saber e desenvolver aquilo que estão conhecendo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado mais uma vez por estarem comigo nessas aulas. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.